amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 119, que é a Ferrari 312 B3 que Jack Ickx correu em 1973. Indo ao fascículo, logo no início aqui, a edição dizendo o seguinte: a Ferrari britânica que não detonou, né? 1972 foi um ano meio complicado para a equipe Ferrari, né? Em que a Ferrari 312 B2, né? Apesar de ser um carro muito bom, né? Ele tinha muitos problemas de confiabilidade, né? E um dos problemas apontados foi o chassis, que eles ainda usavam o arcaico sistema de chassis tubular, né? E com isso houve muitos desentendimentos na equipe e o Enzo Ferrari acabou culpando o Mauro Forghieri, né, pelo fracasso da equipe em 1972, né, e incumbiu ele para fazer outros projetos que não fosse a Fórmula 1, né? E para o projeto da Fórmula 1, a Ferrari ambiciosa, né, mas que não tinha muito know-how ainda, ela decidiu fazer o chassis, mandar o chassis ser feito na Inglaterra, né, que aí eles fizeram um chassis monocoque, né, seguindo o estilo que estava dando certo na Tyrrell e na Lotus, né. A Ferrari resolveu fazer o monocoque dela, mas não na Itália, e sim num fabricante, né, inglês, né, que seguindo os projetos da equipe criou esse modelo A312 B3, né, com chassis monocoque em 1973, né. Na foto aqui, Jack Ickx correndo no Grande Prêmio de Mônaco, né, e no detalhe aqui foto de época dele, né. Momentos daquela temporada, né, Nani Galli correndo agora pela ISO Marlboro, né, equipe essa de Frank Williams, né, com um bom patrocínio da marca de cigarros, né, e com fabricantes de carros, né, italiano, a ISO, né. Foi mais um ano em que Frank Williams, garagista, participando da Fórmula 1, né. Abaixo aqui, Andrea De Adamic, né, correndo com a Brabham, o terceiro carro da equipe, né, naquela temporada. Foto essa tirada no Grande Prêmio de Mônaco 73, né. Emerson Fittipaldi, campeão de 72, né, vindo forte com a Lotus, né, que continuava sendo um dos melhores carros do grid, né. A Lotus e a Tyrrell eram, sem dúvida nenhuma, os melhores carros da Fórmula 1 da época, né. E o Emerson Fittipaldi aqui continuando dando trabalho, pilotando para a equipe nessa foto aqui no Grande Prêmio da Argentina 73, né. Jean-Pierre Beltoise, ele continuando na BRM, né. Uma vitória interessante que ele teve foi a vitória no chuvoso GP de Mônaco 72, né. Em 73, além dele, corriam também Clay Regazzoni e Niki Lauda, né, que é fato esse que é muito retratado no filme, né. E engraçado que sequer mencionaram sobre o Jean-Pierre Beltoise, né, fixaram mais na dupla Regazzoni e Lauda no filme, né. Abaixo aqui, GP Brasil 73, né, o segundo Grande Prêmio Brasil, né, o primeiro não valeu, né, o segundo, esse sim, contava pontos para o campeonato, e vemos aqui o Ickx, ainda com o carro velho, né, com a 312 B2, à frente do Emerson Fittipaldi durante a corrida, né. Mais momentos, o Grande Prêmio de Mônaco, a March 731, aqui pilotada por Jean-Pierre Jarier, né. Jean-Pierre Jarier, ele que entrou no lugar do piloto inglês David Purley, né, que morreu tragicamente no GP da Holanda, né. Aqui ele foi o substituto naquele ano, né. Abaixo aqui,
A McLaren estreando o carro novo, a M23, aqui pilotada pelo Peter Hevison, né? Um bom carro que ainda estava sendo desenvolvido, mas que tinha muito futuro na Fórmula 1, né? Conforme a gente viu no histórico desse carro depois, com os títulos do Emerson Fittipaldi e do James Hunt, né? Acima aqui, a Ferrari 312 B3 reformulada, né? Que como foi um carro muito problemático em 73, chegaram a ponto de não participar de 2 corridas, né? Época essa que o Enzo Ferrari chamou de volta o Mauro Forghieri, né? Incumbiu o Forghieri de fazer uma revisão completa nesse carro aqui, né? Refazer algumas partes, né? E essa foi a versão que estreou depois, já com o Mauro Forghieri novamente na liderança da parte de engenharia da equipe, né? E vemos aqui o Jack Hicks pilotando o carro durante o GP da Itália 73 em Monza. Abaixo aqui o Jack Stewart, né? Juntamente aqui com Ken Tyrrell, né? Eles que tiveram uma bela parceria, né? Construtor-piloto, né? E inclusive que deu o tricampeonato ao escocês naquele ano de 73, né? Mais momentos, né? A Ensign, né? Pilotada aqui pelo Rick von Opel, né? Ele que é descendente direto do fabricante alemão de carros, né? Apesar que acho que já na época já não estava mais na mão da família dele, mas que era um piloto com muita grana, né? Que se deu a luxo até inclusive de correr na Fórmula 1, né? Pelo que eu sei da história dele, hoje ele não mexe mais com automobilismo, né? Parece que se mudou para o Tibete e virou um monge budista no local, né? Abaixo aqui a estreia da equipe norte-americana Shadow, né? Eles estrearam no ano de 73, aproveitando aquele sucesso que eles tinham na Can-Am e acharam que já era a hora de partir para novos rumos também. Então, além da Can-Am, eles também participaram da Fórmula 1, né? Aqui com o norte-americano George Follmer pilotando para eles, né? Mais momentos 73, né? O sueco Ronnie Peterson, né? Agora sim ele recebeu uma grande chance de uma equipe grande, né? E não decepcionou, né? Tanto que ele conseguiu vencer, né? Naquela temporada, né? E deu muito trabalho para o Emerson Fittipaldi, inclusive, né? Em algumas ocasiões ele até se classificava melhor que o brasileiro, né? E a Lotus sabia disso, né? Que tinha um grande piloto em mãos, né? E tanto que segurou ele pelas temporadas seguintes, né? Enquanto o Emerson Fittipaldi, chateado por não ter ordens de equipe, né? Para fazer com que o companheiro ajudasse ele na disputa pelo título, né? O Emerson Fittipaldi decidiu sair da equipe e ir para a McLaren em 1974, né? 73, ano que o Wilson Fittipaldi, né, o irmão mais velho do Emerson, também correu, né? Ele correu de Brabham naquele ano, algumas provas, né? Nessa aqui, ele correndo com a prova, na prova, não está falando qual corrida, mas ele está correndo com uma BT42, né? Foi momentos daquela temporada, né? E o Arturo Merzario, o segundo piloto da equipe Ferrari, né? Ele correndo aqui em Monza com a visão revisada da 312 B3 no final daquela temporada, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Mostrando detalhes do carro, né? Eles que vieram com muita ambição, né? Tentando fazer uma versão ganhadora estilo Lotus, né? A Lotus 72 com a frente bastante em cunha, foi determinante para o sucesso da equipe, né? Então a Ferrari tentou fazer isso, mas muitos problemas, né? Apareceram, né? Então eles tiveram um ano dificílimo no ano de 73, né?
E eles tinham as seguintes especificações. Ele tinha um motor V12 a 180 graus, né, um motor flat, com 3 litros de tamanho, né, que davam 360 kW, 490 HP a 12.500 RPM, né, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, a parte elétrica da Magneti Marelli, né, que tinha 578 kg de peso, né? Essas eram as especificações da Ferrari 312 B3 de 73. Aqui Jack X no cockpit do carro, né? E na parte aqui do raio-x mostrando todo o detalhamento mecânico que o carro tinha naquele ano, né? E na parte superior aqui fotos da época do lançamento do modelo, né? Falando sobre equipes, né? Falando sobre a Minardi Scuderia Itália, né? Entre 1994 e 1996, as duas equipes que competiam separadamente no ano de 1993 decidiram juntar forças para não morrerem, né? Que no andamento que iam, as duas iriam acabar subitamente. Então elas uniram forças e competiram em 94, né? Com um chassis da Minardi, né? O que competiram em 93 com uma versão melhorada e tendo como piloto Michele Alboreto, que era da Scuderia Itália, né? E veio para a equipe como piloto naquele ano, né? Aqui a foto de um dos sócios, né? O dono da BMS, né? O Lucchini, né? E juntamente com Giancarlo Minardi eles formaram essa equipe mista de duas equipes em uma só, né? Aqui o fatídico Grande Prêmio da Itália, ou de San Marino 94, né? Prova essa que foi muito problemática, tendo inclusive mecânicos sendo atropelados pelo carro da Minardi, né? Foi um final de semana muito caótico mesmo, né? Que culminou com as mortes de Ratzenberger e Senna, né? E além de outros pequenos incidentes durante toda a prova, todo aquele final de semana, né? Aqui, 1995, Pierluigi Martini de volta para a Minardi novamente, né? Ele correndo em qual prova aqui? Não tá falando, mas ele chegou a participar da equipe novamente em 95, né? 95 também, não, 96, né? Que teve o brasileiro Tarso Marques participando do GP Brasil e GP da Argentina, né? Eles que tiveram 3 pilotos que correram no mesmo carro naquela temporada, né? Um deles é o Tarso Marques, outro Giancarlo Fisichella, né? E quem mais aqui? Giovanni Lavazzi, né? Também correu com esse carro naquela temporada, né? Aqui a foto do Giancarlo Minardi, né? O dono da equipe, né? Equipe tradicional mesmo, que durante 15 anos sobreviveu, né? Heroicamente, até ser vendida para a Red Bull, né? Que rebatizou ela de Toro Rosso, né? Nos anos seguintes. Hoje ela chama AlphaTauri para tentar alavancar a venda de moda das roupas da grife, né? Abaixo aqui, quem que é? Giovanni Lavazzi, né? Durante o Grande Prêmio da Alemanha de 1996, né? E falando sobre corridas, né? O Grande Prêmio de Marrocos 1958, né? Prova essa vencida por Stirling Moss, né? Que estava disputando o título contra o Mike Hawthorne da Ferrari, né? Vitória essa importantíssima para o inglês, né? Que continuou ainda vivo no campeonato, né? E chegaram na última prova da temporada disputando pau a pau o título daquela temporada 1958, né? Apesar da vitória do Moss, né? O campeonato terminou
com o Mike Hawton campeão, né, pela equipe Ferrari, e num ano com mais um vice para o Stirling Moss, que foi, sem dúvida nenhuma, o grande piloto, né, que não teve título. Esse foi o cara que foi vice-campeão por várias ocasiões, mas faltou esse que a mais, né, de entrar pro Hall da Fama de pilotos campeões mundiais, né? E falando sobre grandes pilotos, falando sobre John Watson, né, o piloto irlandês, né, que competiu na Fórmula 1 por um bom tempo, né, desde os anos 70 até início dos anos 80, né. Ele abaixa aqui no Grande Prêmio da França, pilotando pela Brabham, né. Ele que entrou no lugar do José Carlos Paty, que faleceu num acidente aéreo, né? E a equipe resolveu chamar esse piloto promissor para correr na equipe naquele ano, né? Aqui na prova da Corrida dos Campeões de 1976, no Grande Prêmio, em Brands Hatch, né? Ele correndo com a equipe Penske, né? E fez uma belíssima corrida, né? 76, inclusive, ele venceu o GP da Áustria daquele ano, né? Pilotando pela equipe norte-americana, né? John Watson, nascido em Belfast, Irlanda do Norte, em 4 de maio de 1946, estreou no Grande Prêmio da Inglaterra de 1973 e a última corrida dele foi o Grande Prêmio da Europa de 1985. Foi terceiro colocado no Mundial de 1982, com 152 largadas, 5 vitórias, a primeira vitória dele no Grande Prêmio da Áustria de 1976 e a última vitória dele no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1983 em Long Beach. 20 vezes no pódio, com 2 pole positions, 5 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Brabham, Surtees, Lotus, Penske e McLaren, né? Na foto no detalhe abaixo aqui, ele correndo pela equipe Penske em 1976, né? No Grande Prêmio de Long Beach, né? Nessa foto aqui de 1982, né? Outra corrida em que ele venceu, né? Mas a vitória mais memorável mesmo foi ao vencer o Grande Prêmio da Inglaterra 1981, né? Também pela McLaren. Foi uma vitória muito comemorada, principalmente pelo público local que estava torcendo pelo simpático piloto irlandês, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Mercedes W10 que Lewis Hamilton correu em 2019. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belo trabalho que a Itsu fez na coleção, né? Reproduzindo a Ferrari 312 B3, né? Do Mundial 1973, né? Que o Jack Hicks correu, né? Um carro revolucionário para a equipe até então, né? Já que eles resolveram investir pesado no chassis monocoque, né? Mandando inclusive fazer na Inglaterra, né? Num fabricante inglês lá produzir esses chassis, né? Seguindo as determinações dos engenheiros da equipe, né? E que resultou num carro problemático, né? Como eu dizia, né? 1973 foi um ano muito difícil mesmo para a Ferrari. O carro não funcionava de jeito nenhum, né? Tinha muitos problemas de acerto. Por várias corridas correram com um carro só, né? Às vezes com um X ao volante, mas aconteceu também do Merzario fazer prova solo também, então foi bem complicado, né? E o auge da crise foram quando eles decidiram não participar de 2 provas, né? Nürburgring foi uma delas, tanto que o Jack Hicks costurou um acordo aí de última hora, correu com o terceiro carro McLaren no GP da Alemanha, né? Mostrando como estava complicado mesmo aquela temporada para eles, né? As coisas só começaram a melhorar com a contratação de Niki Lauda e Clay Regazzoni, né? Que voltou também para a equipe,
Mas isso para a temporada de 74, quando eles começaram realmente a desenvolver esse carro melhor, né? Mas na temporada de 73 foi uma temporada para esquecer para a equipe, né? A miniatura, eu estava muito ansioso por receber a miniatura, né? Mas aí eu comparando com as outras Ferraris que eu tenho na Ferrari Collection, principalmente, né? Eu senti que essa miniatura ela tá muito estreita, né? Então houve um certo erro de grau de escalonamento do carro, né? Comparando com a Ferrari do Arturo Merzario, eu notei que essa aqui ela tá muito estreita mesmo, né? Então houve uma falha na hora de reproduzir esse carro na escala 1:43, né? Do mais, o carro é muito bonito. Se você não tiver o fator comparativo, né? Se você não tiver um carro da Ferrari Collection, você nem percebe que há um erro na escala desse carro, certo? Do mais, ela ficou bem bacana mesmo, né? Muito bem detalhada, a versão que correu inclusive no Grande Prêmio da Espanha, né? Essa versão aqui, então é uma das primeiras versões do carro naquela temporada, certo? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!